Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, misericórdia e graça, que sempre nos acompanha, que nos alcançou um dia e sempre nos alcança. Nós somos gratos ao Senhor por tamanha salvação que o Senhor nos deu. Nosso desejo é conhecê-la cada dia mais. Conhecer a sua pessoa maravilhosa cada vez mais. Sabemos que tudo à nossa volta coopera para que a gente não consiga desfrutar o Senhor. Mas pelo contrário, nós podemos avançar por meio das dificuldades. Podemos avançar por meio dos obstáculos, conhecendo o Senhor cada vez mais. Se deixe achar por nós nesse momento. Alcança o nosso coração com a tua palavra. Porque é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, Senhor. Oramos em teu nome. Amém. Irmãos, nós vamos continuar a porção de João. O irmão, na semana passada, o irmão Luiz Fernando compartilhou conosco sobre a multiplicação dos pães. E como é bom ouvir aquilo, né? Como é bom a gente saber que o Senhor é aquele que provê o que a gente precisa. Como é bom saber que o Senhor está preocupado até com a sua fome. Até a hora de você jantar e almoçar, o Senhor sabe. O Senhor se preocupa. Nós não estamos aqui entregues à própria sorte. O Senhor está cuidando de cada um de nós. Nós vimos que quando nós entregamos nas mãos do Senhor, Ele multiplica. Quando nós tiramos da nossa mão e entregamos para Ele, Ele multiplica. Isso tem que ser para nós um princípio real. Não só uma bela palavra. Eu preciso entregar para o Senhor. O Senhor multiplica. O Senhor transforma. O Senhor dá caminho para nós. Quando a gente não entrega, é porque a gente arrasoa. É igual Felipe, igual André. Fica ali, imaginando. Ah, tinha que ter muito dinheiro. Ah, nem se eu tiver tanto dinheiro. A gente fica razoando. Precisa entregarmos. Precisa crer. Senhor, eu não dou conta. Está nas tuas mãos. Mesmo que eu der conta, Senhor, está nas tuas mãos. Multiplica, faz o milagre. Porque eu não sei o que fazer. Nós precisamos ter fé. É isso que nós precisamos. E entregar ao Senhor implica render-se a Ele. É isso aí. Entregar ao Senhor implica crer no Senhor. Interessante que lá no versículo 11, quando o Senhor partiu o pão, deu graça, distribuiu, finalzinho, as duas últimas palavras fala, quanto queriam. Multiplicou, eles comeram quanto queriam. É até fartar. É de forma ilimitada. O Senhor não só multiplica, Ele excede, Ele sobeja, sobra. O Senhor não é por medida. Você percebe como é que o Senhor cuida de você? Ele sobra. Essa questão aqui mostra que sobraram 12 cestos cheios depois dessa multiplicação. Esses 12 cestos representam esse transbordar das riquezas do suprimento de vida do Senhor. E transborda, irmãos. Transborda. Não é só o que eu preciso, vai além do que eu preciso. Para que vai além? Para que eu não queira nenhuma outra coisa a mais. Ele é ilimitado justamente para eu não compará-lo com mais nada. É para bastar. É para bastar. O Senhor basta para nós. Assim como aquela multidão naquela época comeu e se fartou ao ponto de sobrar, sobrou para nós hoje também. Nós também podemos nos fartar desse Senhor. Tá? Assim como eles foram supridos, hoje nós somos supridos pelo Senhor. Ele é ilimitado. Nada falta.
Aí você olha para a experiência e fala, mas André, por que ainda na minha experiência eu vivo uma miséria lascada? Por que eu ainda vivo derrotado? Por que então o que você está falando ainda não é o meu viver? Eu olho para mim, eu só vejo experiência de fracasso. Eu pergunto para os irmãos, o problema está no Senhor? O problema está na semente? O problema está em nós, está na terra. O Senhor é o mesmo, irmãos. O problema continua do nosso lado. É por isso que nós ainda vivemos uma vida muito aquém daquilo que nós poderíamos estar vivendo. É por isso. Por isso que Hebreus, versículo 10, o capítulo 10, versículo 22, te encoraja. Um versículo muito conhecido que precisa ser real para nós. Esse versículo nos encoraja a quê? Aproximemo-nos com sincero coração. Se o Senhor estivesse sentado nessa cadeira aqui e alguém falasse para mim, André, aproxime-se do Senhor, eu iria até ali, claro. Mas hoje o Senhor não está aqui assim, sentado numa cadeira só, Ele está dentro de nós. Então quando você ouve a palavra falando assim, aproxime-se, o que quer dizer isso? Para onde que eu vou? Onde está o Senhor? Ele está aqui dentro, tá, a gente sabe. Então como é que eu vou? Isso mostra que eu preciso querer. Eu quero chegar, eu preciso desejar isso. Não adianta eu ficar assim, larga para lá. Está aí, já está em nós. Eu preciso é querer. A palavra fala, aproximemo-nos, eu quero. E como que a palavra me orienta a me aproximar? Com sincero coração. Com sincero coração. Eu tenho certeza que quando você vai assim, a realidade é diferente, não é? Quando a gente vai por costume, é hora de dormir, eu vou orar, é hora de acordar, eu vou orar, é hora de comer, eu vou orar. Quando a gente faz, às vezes, só por uma tradição, ainda talvez falta um pouco de realidade. Mas quando você vai com sincero coração, irmãos, é diferente. É ou não é? Eu tenho certeza que você já provou disso. Principalmente quando a situação está feia. O coração já está com taquicardia, com alguma ansiedade dessa vida. Aí você entra no quarto e tranca a porta. É ou não é diferente? Você vai rasgado diante do Senhor. Você vai com o seu coração sincero. E a palavra fala em plena certeza de fé. Tem várias, sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Tá certo que nós devemos chegar no Senhor como a gente está, né? Tal qual estou. A gente deve ir ao Senhor como está. Isso é fato. Eu não vou ficar melhorzinho, não vou tentar me arrumar para ir. Mas eu preciso ir sincero. Eu preciso me chegar ao Senhor sincero. Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala assim, ele dá para nós, a palavra de Deus dá para nós uma exortação. Fala, chegai-vos a Deus. Está mandando, irmãos. Chegai-vos a Deus. E Ele se chegará a vós outros. Ele está falando para nós, achegue-se. Como é que eu vou chegar ao Senhor? Onde que Ele está? Ele está aqui. Então o que quer dizer? Eu tenho que querer, irmãos. Eu preciso querer, eu quero. É chegar diante de Deus e rasgar o coração e falar, Senhor, eu quero. E a palavra fala, e Ele se chegará a vós outros. Ele está pronto para nos atender. Purificai as mãos, pecadores. Olha o versículo, purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre. Vós que sois de ânimo dobre, fazer o quê? Limpai o coração. Alguma vez você parou para pesquisar o que é ânimo dobre? Ânimo dobre. Olha só, essa pessoa que tem ânimo dobre é uma pessoa com lealdade dividida. Vulgarmente falando,
Pé na igreja e pé no mundo. Vive de forma espiritual, mas vive carnal. No meio dos irmãos é amém, aleluia. No mundo é idêntico ao mundo. Isso é alguém de ânimo dobre. Não tem convicção. É o camaleão. Se amolda ao ambiente que está. Esse tipo de pessoa, a palavra fala, limpai o coração. Limpa isso aí de dentro. Não seja assim. Age é a pessoa que age de duas maneiras. É o famoso hipócrita. Falso. E Tiago, no capítulo 1, versículo 8, fala assim, no mesmo livro, fala assim, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Claro, uma pessoa, se nós formos dividido no nosso coração entre o mundo e o Senhor, o mínimo que nos resta é um caminho inconstante. Não tem constância. Corrieis bem, vai bem um tempo, depois volta a se lambuzar no mundo, depois se arrepende, volta para o Senhor, fica maravilhoso ali buscando o Senhor, depois some, desaparece de novo. Às vezes a gente nem desaparece, mas o nosso coração fica dividido entre o mundo e o Senhor. Quando Elias estava desafiando os profetas de Baal, lá em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21, Elias fez um desafio. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que é cochear, irmãos? Já viu? O coxo, né? Vai para lá, vem para cá. Vai para lá, está cocheando entre os dois pensamentos. Vai para a direita, vai para a esquerda. Vai para o mundo, volta para Cristo. Ama o mundo, ama Cristo. Inconstante no andar. Não é um andar firme. É aquele andar assim, coxo, manco. Pendendo sempre para um lado. Isso aqui agora a palavra traz é para nós, na nossa convicção de fé, não é fisicamente. Às vezes nós ficamos cocheando entre dois pensamentos. Na nossa mente a gente fica amando o Senhor e tentando conciliar o mundo no nosso viver. Isso é alguém de ânimo dobre. Os nossos caminhos serão inconstantes. Não vai haver firmeza no nosso passo. E muito menos no nosso testemunho. Não sejamos assim. Não sejamos assim, irmãos. Nosso coração tem que ser sincero. Aproximar ao Senhor um sincero coração. Nós precisamos considerar pecado aquilo que Deus considera pecado. Se Deus considera pecado, eu considero pecado. Não é porque todos estão fazendo, pode ser feito. Ainda é pecado? É, então é pecado. Cochear entre dois pensamentos é aqueles que falam, o mundo mudou, os tempos são outros, deixa de ser antigo. Ontem era ontem, hoje é hoje, peraí. E Deus, como ele pensa? Continua ainda, irmão, sendo pecado ter relações sexuais antes do casamento. Continua sendo pecado. Não é porque o mundo faz e é liberado lá fora que não é mais pecado. Continua sendo pecado ter relações fora do casamento. Continua sendo pecado o adultério. Ele ainda é pecado. A prostituição ainda é pecado. A fornicação ainda é pecado. Deus liberou. Não, continua sendo pecado. Eu não posso ficar cocheando entre dois pensamentos. Ainda é. Ainda é pecado mentir. Ainda é pecado cobiçar. Ainda é pecado. Até hoje não veio nenhuma revelação do céu, está liberado. Continua sendo. Não se deixe enganar, irmãos. Não é porque as coisas do mundo estão permitidas
isso tem que entrar na igreja. Não, continua sendo pecado. Os valores morais estão de cabeça para baixo. Na verdade, eles foram removidos. Hoje a iniquidade impera. Removeu-se o padrão. Perdeu-se esse padrão. Removeu os bons padrões. O padrão moral foi removido. Agora qualquer um se apresenta como um bom padrão moral. E a palavra fica onde? Não há mais referência. A única referência que existe é a igreja. A única referência que existe na terra é a igreja. A única referência de padrão moral, a única referência de santidade, coluna, baluarte, baliza, de verdade, é a igreja. E nós somos a igreja. Nós temos que ser esses com um olhar firme para o Senhor. O único pilar moral que existe na terra hoje é a igreja. Perdeu-se tudo aí fora. Eu tenho certeza que os irmãos sabem disso quando olham aí a situação. Por isso nós devemos considerar pecado o que o Senhor considera. Não seja de ânimo dobre. Seja firme. Seja reto. Seja santo como o Senhor é santo. Seja convicto da fé que tens. Não seja um menino, agitado de um lado para o outro. Por isso, se aproxime do Senhor e seja íntimo do Senhor. Aí lá em João, no capítulo 6, quando o Senhor manda recolher os 12 cestos, recolhe tudo aquilo, eu pergunto para os irmãos, você consegue explicar uma coisa daquela, irmãos? Eu não tenho a mínima ideia de como que aquilo aconteceu. 5 pães, 2 peixes, virar aquilo tudo, alimentar aquela multidão, irmãos, não tem explicação. Não há contabilidade que se faça numa situação dessa. Eu só creio e desfruto. E aí no versículo 14 de João 6 diz, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram eles, esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles se lembraram da promessa lá de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, quando Moisés chegou para o povo, em Deuteronômio 18, 15, Moisés disse assim, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta, no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Aí o povo falou assim, será que esse aí que multiplicou os pães, será que ele não é um profeta? E de fato, ali estava se cumprindo essa promessa lá de Deuteronômio, na pessoa de Cristo. Só que aí os homens ficaram tão empolgados com aquilo, e no versículo 15, fala assim, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo ficou tão empolgado, esse homem é o profeta, vamos lá, vamos proclamar ele rei. Na verdade, irmãos, o Senhor sabia disso, ele saiu. Eles queriam fazer do Senhor um líder, um rei, para enfrentar o império romano. Queria fazer do Senhor Jesus um revolucionário político, que destruísse aqueles inimigos que viviam naquela época. Eles queriam alguém para peitar o império. Chegou o profeta, agora nós estamos livres desse sufoco, porque o império romano escravizava toda aquela região na época. E o Senhor veio para isso? Não. O Senhor não veio para isso. O Senhor não é um revolucionário político. Quando ele esteve aqui, ele não veio mexer com política. Ele veio para salvar o homem. E veio para morrer na cruz. Esse era o foco de Cristo. Por isso que ele sai. Sai. Deixa eu sair daqui. Aqui não é, vão fazer tudo errado, eu vou embora. E ele saiu dali. O mesmo coração que Cristo tinha naquela época de vir aqui para alcançar o homem e morrer na cruz, e não mexer com aquela região, com aquela questão política, com aquela questão de governo, é a mesma que tem que ter no nosso coração hoje. Eu não tenho nada que mexer com o governo de hoje. Eu não posso fazer nada com o que está acontecendo aí. O mínimo que nós podemos fazer é votar no dia da eleição, e só. Eu não vou ficar batendo panela para ter um mundo mais justo,
O mundo vai seguir o seu curso. E nós sabemos o que está aguardando pela frente. O que nós podemos fazer, irmãos? É pregar o evangelho, para salvar o pecador, é apacentar os irmãos, suprir os irmãos com espírito e vida. Essa é a nossa função. Nós vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos pagar nossas contas, isso é claro. Mas nós não estamos envolvidos com esse mundo, tá? Nós temos que nos envolver com o Senhor e com os interesses do Senhor. Nossa preocupação tem que ser a mesma que a do Senhor. Ou você acha que Cristo não tinha, naquele dia lá, quando eles queriam pegar ele e proclamar ele rei, você acha que Cristo não tinha poder para repreender o Império Romano? Claro que ele tinha. Ele tinha toda a autoridade para isso. Quando ele estava no jardim de Getsemane, que foram prender Cristo, que o Pedro puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o que o Senhor falou para Pedro? Vou ler rapidinho, Mateus 26, versículo 53. Mateus 26, versículos 53 e 54, fala assim, ó, Jesus falou assim, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ô Pedro, para que você está puxando essa espada? Você acha que eu não poderia falar com o Pai e ele mandar aqui uma legião? Destruir tudo isso aqui. Mas por que ele não fez isso? Ele explica no 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Ou seja, eu não vim para mexer com isso. Pedro, guarda a espada. Eu não vim mexer com isso. Porque nós sabemos que a segunda vinda do Senhor, aí ele vai mexer com todos os governos dessa terra. Mas na primeira, não era para isso. Tá? Na sua segunda vinda, ele vai vir para reinar. E nós vamos estar lá com ele. Então ele sai, ele não quer ser proclamado rei, ele sai. E continuando a leitura em João 6, logo em seguida vem aquela passagem, irmãos, onde Cristo anda sobre as águas. Né? Uma porção bem conhecida. A partir do 16, 17, 18 até o 21. Eu vou fazer uma leitura rápida de Mateus, que é a mesma passagem. Mateus capítulo 24. Aonde nós podemos extrair alguns princípios para nós. Não apenas conhecimento de história, porque essa história todos nós sabemos contar. Nós temos que tirar princípio para nós. Mateus 14, 24, diz assim, entretanto o barco já estava longe, Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Eles entraram na frente, Jesus ficou para trás, foi orar, e eles pegaram e foram passando. E tem no versículo 24, no finalzinho, fala, porque o vento era contrário. Primeira coisa que você tem que saber, mesmo que Cristo mande você ir, você vai encontrar vento contrário. Mesmo que o Senhor falou, vá, você vai encontrar oposição. Mesmo que seja o Senhor que tenha dito, nós vamos encontrar circunstâncias contrárias no nosso viver. E na quarta vigília da noite, o Senhor vem andando. Versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. O problema ali naquele momento era o mar, era as ondas, era aquela tempestade que agitou tudo. E nós vemos na palavra que o Senhor vem andando sobre o mar. E aqui eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos. Andar sobre o mar hoje é andar sobre os problemas. É andar, é estar por cima das tribulações que nos assolam. Em outras palavras, andar sobre o mar hoje é reinar em vida. Você crê nisso, irmão? Nós podemos reinar em vida? Nós podemos reinar em vida. Os problemas estão aí? Sim. Nós podemos estar por cima? Sim. Resolvendo os problemas? Não, não é resolvendo. É estar por cima. É estar em outra esfera, reinando em vida. Essa deve ser a nossa experiência diária. Quando Pedro desce e olha para o Senhor, ele desce do barco para andar, enquanto ele olha, ele também reina em vida. Mas quando ele repara nas tribulações, ele submerge. Irmãos, quando a gente está submerso nas preocupações, nós nem vemos o Senhor.
Nem conseguimos enxergar o Senhor. Não existe o reinar em vida nessa hora, quando a gente está olhando as circunstâncias. Agora, quando a gente tira os olhos e concentra em Cristo, nós podemos reinar em vida. Porção muito conhecida, Romanos 5, 17. Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse versículo mostra para nós que é possível reinar em vida. Mas eu quero tocar com os irmãos como que na prática, no dia a dia, a gente pode ter essa realidade. Primeira coisa, ele começa falando assim, ó, que por meio de um só reinou a morte. Irmão, o verbo está no passado, tá? Reinou, não reina mais, creia nisso. A morte não reina mais. Reinou, acabou o reinado da morte. Ela não reina mais. Primeira coisa que eu preciso crer, ela não reina mais. Apesar dela estar aí atuando, ela não é reinante. E olha que interessante, muito mais os que recebem. Segundo ponto, irmãos, nós precisamos receber. Eu preciso receber. O Senhor te chama para receber. O mundo aí fora diz, você precisa conquistar. Você precisa fazer. E o Senhor fala, vem, receba. O Senhor te chama para receber. Olha só, muito mais os que recebem. Eu preciso receber. O que é receber? Crer. Eu quero receber, Senhor. O que eu recebo, irmãos? A abundância da graça. Olha só, a abundância da graça. Eu não vou receber só a graça, eu vou receber ela em abundância. Ou seja, eu não vou só comer o pão, ainda vai sobrar 12 cestos cheios de pão. É muito mais do que eu preciso. É uma graça abundante. O texto diz, muito mais os que recebem. O texto não diz assim, muito mais os que conquistam, muito mais os que fazem. Muito mais os que recebem. Nós precisamos receber. Primeira condição, então, para que eu possa reinar em vida, é receber. Senhor, eu quero. Eu recebo. Você foi chamado para receber. Eu preciso entender isso. Eu fui chamado pelo Senhor para receber. Nós jamais, irmãos, vamos conseguir conquistar a bênção de Deus com base no nosso desempenho, tá? Jamais. Deixa comigo. Não. Eu nunca vou alcançar a bênção de Deus com base no meu desempenho. Essa bênção de Deus é baseada exclusivamente na graça. É Ele quem fez. E olha o que mais, você recebe a graça e você também recebe o quê? Dom da justiça. Irmãos, o que é dom? É um presente, não é? É algo que o Senhor te dá. Dom. Foi dado. Foi dado simplesmente pelo fato de querer dar. O Senhor deu. O que Ele deu para você? O dom da justiça. Ele te deu o dom de ser justo. Ele não me fez justo porque eu sou bom. Ele fez justo porque Ele quis. A palavra de Deus fala assim, o Senhor, Deus o fez pecado, não fala? Deus não fez Cristo pecado por nós? Pergunto para os irmãos, Cristo pecou alguma vez? Nunca. Mas a palavra fala que Ele foi feito pecado, mas Ele nunca pecou. O que Deus fez? Ele catou os nossos pecados e colocou em Cristo. Cristo fez alguma coisa? Não, Ele recebeu o pecado nosso. Quem que colocou sobre Ele? Deus. E Deus pegou a justiça de Cristo e fez o quê? Colocou sobre nós. Então nós recebemos o dom de ser justo. De presente. De graça para você. Você não precisou fazer nada para ser justo. Você só recebeu. Você crê nisso, irmão? Nós somos justificados.
por meio da obra de Cristo na cruz. O que mais está faltando então? Ele fez tudo para mim? Eu só preciso receber. Eu só preciso crer. E com isso, reinar em vida. Essa graça que nós recebemos não foi só para nos salvar do inferno e mudar a nossa história eterna. Não. Essa graça também é para nos fazer viver diariamente por cima dos problemas, por cima das lutas, por cima das tribulações, reinando em vida. Quando nós reinamos em vida, aparece uma coisa chamada testemunho. O testemunho nosso é visível a todos. E esse testemunho prega muito mais do que as nossas palavras. Esse testemunho de vida impacta a vida das pessoas de uma forma tão real do que talvez muitas palavras que a gente fale para as pessoas. Mas o testemunho, ele é resultado do reinar em vida. Eu quero reinar em vida. Então, irmãos, eu preciso apenas crer no que já está feito. Crer no que está pronto. Eu não tenho que fazer a coisa para ficar pronta. Ela está pronta. Cristo disse, está consumado. Eu tenho que crer que já está consumado. E receber a abundância da graça e o dom da justiça. Eu fui justificado porque Ele fez isso. Cristo fez, não porque eu fiz. Isso já é seu, já foi dado para você. Então, quando o diabo vier na sua cabeça falar para você que você não presta, quando o diabo vier falar para você assim, você não vale nada, você é um miserável, creia que você ganhou de presente a justiça de Deus. Você ganhou de presente a graça de Deus. É Ele que te tornou justo. Assim como o pecado foi tirado de nós e colocado sobre Cristo, a justiça de Cristo foi tirada dele e colocada em nós. Então nós em Cristo hoje somos justificados. Por estar pronto, por estar feito, eu só preciso de uma coisa: descansar. Só descansa. Creia e descansa. Lá em Hebreus 10, 12, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele ofereceu o sacrifício e fez o quê? Assentou-se. Eu vou contar para os irmãos um turismo que eu fiz esses dias atrás, eu achei interessante. Estava passeando em São Paulo, fui lá conhecer o Templo de Salomão, porque ali do lado ali tem um tabernáculo, tem uma réplica em tamanho real. Ela tem 50 metros, parece, é uma medida lá. Falaram que é réplica tamanho real, daquele tabernáculo que se montava e desmontava, sabe? Lá do Êxodo. E eu tinha curiosidade, falei, eu quero conhecer esse negócio. Aí tem uma pessoa a caráter, ele é o guia turístico. Ele anda com você, explica o Santo dos Santos, o átrio exterior, o santo lugar, é bacana, é muito bacana. E eu cansativo, não tem uma cadeira lá. Você fica andando, você para, e olha, aí aqui molava, aí ele explicava, tinha 2 milhões de pessoas, tinha que trazer os animais, e o sacerdote cortando um por um e matando, e eu ficando em pé e ouvindo aquela história. Falei, gente, estou cansado já. Imagina o sacerdote servindo aqui o tempo todo. Eu até falei para ele assim, tem que ter um baita de um preparo físico, hein? Ele falou, é. E é mesmo. A hora que saiu de lá, estava doido para sentar numa cadeira. Então, todos esses sacerdotes que serviam lá na palavra, lá em Êxodo, ficavam em pé, irmãos. O tempo todo servindo em pé. Quando você vem em Hebreus e lê que o Senhor ofereceu o sacrifício e sentou, você fala, está descansando, já está pronto. Eu identifiquei, eu achei interessante, eu falei assim, está em descanso. Essa hoje, o Senhor não tem que estar em pé, Ele está em descanso, irmãos. Ele já ofereceu o sacrifício. Eu só preciso hoje, eu não preciso ficar em pé lá fazendo sacrifício. Eu só preciso sentar com Ele. E na verdade, onde nós estamos? Estamos assentados. Aonde? Nos lugares celestiais, nós estamos em descanso. Por que nós não reinamos em vida, então? Por que a gente não anda sobre o mar? Porque a gente fica olhando a força do vento. Fica olhando o tamanho da onda. Esse negócio está muito agitado, eu acho que eu vou morrer. Ah, agora não dá mais, está muito feio. Ah, Senhor, essa é a pior de todas. Nunca vi uma onda dessa, Senhor. Ah, Senhor, e agora? Ah, Senhor, Senhor. E fica morrendo. Enquanto o Senhor fala, olha para mim. Eu estou sentado. Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos reinar em vida. Efésios 2 fala, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde você está hoje, irmão? Você está sentado em Cristo nos lugares celestiais. Por que nós estamos sofrendo angústias então? Porque eu estou olhando as tribulações. Eu não estou olhando o Cristo que eu estou sentado com ele ali. Eu estou olhando para os problemas. Por isso que eu não estou reinando, eu não estou recebendo, eu não estou crendo. Eu estou querendo fazer algo. Como se fosse resolver alguma coisa. Nós recebemos não apenas graça, mas abundante graça. Onde está essa graça abundante, irmãos? Onde que ela se encontra? Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, aonde? Junto ao trono da graça. Trono, irmãos, implica autoridade. Essa graça, ela tem autoridade. Ela tem condições de fazer você reinar. Ela tem condições de cuidar de você. Tem condições de te dar um testemunho impactante. Ela é um trono, ela tem autoridade. Não é uma graça assim, mais ou menos. Ela é uma graça que tem autoridade. Para que a gente deve se chegar a essa graça? A fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu acredito que todos os minutos são oportunos, não é? Todos os minutos são oportunos para a gente achar misericórdia. Então, essa graça que você tem, ela tem autoridade. Para quê? Para te fazer reinar em vida, para fazer você vencer o pecado, para fazer você vencer o mundo, para fazer você vencer a carne, para fazer cada um de nós vencermos a morte. Essa graça tem autoridade para nos fazer andar em novidade de vida. Ou isso é apenas uma mensagem? Irmão, isso tem que ser a nossa realidade. Tem que ser a nossa realidade. Por isso a palavra fala, acheguemos confiadamente. Eu preciso ter confiança. Eu preciso crer e andar em novidade de vida. Isso é real para você ou não? Que seja real para nós. Que seja real para nós. Eu estou justificado em Cristo por causa da obediência dele, não por causa da minha. Então tem que ser real para nós. Ou quando chega os problemas, nós já logo jogamos a nossa fé no lixo. Ou quando chega a tribulação, nós já logo nos descabelamos e entramos em desespero. Lá naquela passagem do semeador, tem aquelas sementes, né, que caíram, e tem aquela que caiu entre os espinhos. E fala assim que tem aquela que caiu no solo rochoso. É aquele que ouve a palavra e recebe logo. Olha que maravilha. Ouve a palavra, recebe logo. Amém. Recebi, amém. Aí fala assim, e recebe com alegria. É logo com alegria. Já recebe a palavra logo com alegria. Lá em Mateus 13:20. Recebe logo com alegria. Mas a palavra fala, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, como às vezes a minha experiência é de pouca duração. É de um fim de semana. É de 3 dias. E não vinga, não vai. Sabe? É um fogo de palha que já apaga. Sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição, logo escandaliza. Nós tivemos a pandemia que expôs a nossa fé. E nós vamos ter mais para frente ainda outras circunstâncias que irão expor a nossa fé. Se nós confiamos no Senhor ou não. Se nós temos medo de morrer ou não. Nós fomos expostos. Irmãos, eu não quero ser de pouca duração. Que nós sejamos de muita duração. Sabe? Não é de pouca duração. E para ser de muita duração, eu preciso de raiz. Preciso de penetrar nesse Senhor. Mergulhar no Senhor. Não seja de pouca duração. Essa tem que ser uma realidade constante em nosso viver. Amanhã a gente continua, tá? Vou parar por aqui para dar tempo para os irmãos compartilhar. O Senhor nos abençoe. Amém.